Em meio ao bulício ensurdecedor da Feira Popular de Lisboa, onde o sol de verão banhava as ruas com uma luz dourada e implacável, parei para ajudar um menino pequeno que chorava perdido na multidão. Seus olhos escuros, cheios de pânico, fixaram-se nos meus como se eu fosse a última âncora em um mar de desconhecidos. Chamei-me Sofia, uma professora de arte de 25 anos, sempre sensível às pequenas tragédias do dia-a-dia, talvez porque minha própria vida ecoava com um vazio inexplicável, como um fado sussurrado que nunca se cala. Como te chamas, pequenino? Perguntei com voz suave, ajoelhando-me ao seu nível para criar um escudo contra o caos. Tiago, murmurou ele, tremendo, perdi a minha mãe. Meu coração apertou-se, e quando as minhas próprias inseguranças, aquela sensação constante de não pertencer, de ser uma peça fora do puzzle na casa dos meus pais adotivos, Manuel e Isabel, um casal de comerciantes respeitáveis de um bairro antigo da cidade, que me criaram com uma afetuosidade polida, mas distante, como se eu fosse uma hóspede eterna. Segurei a mão dele com firmeza, um pacto silencioso contra o mundo, e começamos a busca. Passamos pela tenda de segurança da feira, descrevendo a mãe, uma mulher de cabelos escuros, vestida de azul, com um ar de urgência maternal. A espera foi uma eternidade de tensão acumulada, onde meus próprios demónios, a busca secreta pela minha mãe biológica que eu iniciara há meses, sem contar a ninguém para não ferir Manuel e Isabel, pareciam insignificantes diante do terror puro daquele menino. Quando ela irrompeu na tenda, gritando Tiago, o reencontro foi um turbilhão de lágrimas e abraços, um momento de pura catarse que me fez recuar, contente por ser apenas uma espectadora anônima. Mas então, a mulher, chamava-se Catarina, ergueu o olhar para mim, e algo mudou. Seus olhos, de um castanho profundo que espelhava os meus, dilataram-se sem reconhecimento, como se visse um fantasma regressado do além. Obrigada, sussurrou ela, a voz embargada por uma emoção que ia além da gratidão. Obrigada por tudo. Eu ia me afastar, mas ela agarrou meu braço com desespero, vasculhando a bolsa para tirar um guardanapo amassado e rabiscar algo às pressas. Pressionou na minha mão, os dedos tremendo como folhas ao vento. Por favor, lê isto, implorou, os olhos cheios de um universo de palavras não ditas. E desapareceu na multidão com o filho. Meu pulso acelerou, uma inquietação nova serpenteando pelo meu corpo. Desdobrei o papel, esperando um número de telefone, uma oferta de café em retribuição. Mas as palavras ali eram uma bomba. Tens uma marca de nascença em forma de estrela pálida no ombro esquerdo. Eu sei porque a beijei todas as noites nos teus primeiros 2 anos de vida. Chamo-me Catarina e sou a tua mãe. O mundo parou. O ruído da feira, as risadas, o cheiro de farturas fritas, tudo se dissolveu num zumbido surdo. Meu cérebro negava, gritava que era loucura, engano, mas minha mão, traidora, subiu ao colarinho da camisa, expondo a pele. Lá estava, a pequena estrela pálida, uma marca que eu sempre vira no espelho sem questionar. Ergui os olhos e havia poucos metros, observando-me com uma esperança aterrorizada. Caminhei até ela, as pernas fracas como se o chão de Lisboa tremesse. O que é isto? Sussurrei, estendendo o guardanapo, a voz rouca de incredulidade. Catarina desabou em lágrimas. Não é engano, minha filha. Eu sou a tua mãe verdadeira. Não pode ser, rebati, o pânico crescendo como uma maré alta. Fui adotada. Os meus pais são Manuel e Isabel. Ela abanou a cabeça, o rosto contorcido pela dor acumulada. Olha para ele, Sofia. Olha bem para o Tiago. Não o cabelo, os olhos, o formato do rosto. E eu olhei, realmente olhei. Além da cor diferente dos cabelos, via-se, os mesmos olhos amendoados, o nariz reto, o queixo teimoso. Era como encarar uma versão infantil de mim mesma, um eco do passado que eu nunca soubera existir. Meu mundo rachou, a negação estilhaçando-se em pedaços afiados. Não foste adotada, murmurou ela, a voz um lamento. Foste raptada. Levou-me para um banco isolado, longe da multidão que agora parecia um vórtice ameaçador, e desfiou a história, a verdadeira história da minha vida, tecida com o fio amargo do destino português, onde o passado teima em não morrer. Há 23 anos, num parque em Sintra, sob o sol de um dia comum, ela era uma mãe solteira jovem, lutando contra o estigma social e a pobreza, e eu era a sua menininha de 2 anos, com aquela marca de estrela no ombro. Virou as costas por um segundo fatal, para apanhar uma bola, e quando se virou, eu desaparecera. Os anos seguintes foram um inferno, investigações policiais que esfriaram como o vento do Atlântico, detetives privados que nada encontraram, falsas pistas que a deixaram vazia, uma dor que a corroeu por dentro, como o sal que corrói as pedras das muralhas antigas. Nunca desistiu, mesmo casando-se novamente, tendo Tiago.
O buraco no coração, moldado à minha forma, sangrava ainda. Sentei-me ali, entre a mãe que acabara de encontrar e o irmão desconhecido, sentindo o peso de uma traição colossal. Minha vida com Manuel e Isabel, a distância emocional, o amor educado, a sensação de ser uma estranha, era uma mentira monstruosa. Eles não eram pais, eram ladrões de vidas. Catarina fitou-me, os nossos olhos, transbordando de dor e esperança frágil. E agora, sussurrou. Meu peito ardia com raiva fria, uma fúria que crescia como uma tempestade no Tejo. Havia amor confuso por eles, sim, as noites em que Isabel me contava histórias de fadas, as lições de Manuel sobre o comércio honesto, mas isso não apagava o roubo. Peguei no telemóvel. Era hora de confrontar os fantasmas. Liguei para o inspetor Santos, um veterano da polícia judiciária que Catarina mencionara, o homem que nunca arquivara o caso, mesmo após anos de silêncio oficial. Expliquei, voz trêmula, quem era, onde estava, a revelação impossível na feira. Do outro lado, um silêncio atordoado, seguido de uma ordem precisa: fique aí. Não vá sozinha para casa. Estou a caminho. A viagem de volta ao bairro de Alfama, onde crescera, foi um pesadelo surreal. No carro de Catarina, com Tiago dormindo ao meu lado, o cheiro de Lisboa, sal, peixe grelhado, flores, tornava-se opressivo. Encontramo-nos com o inspetor e 2 agentes à paisana na esquina da rua. O plano era gélido, precisavam de uma confissão gravada. Eu seria a isca, com o microfone discreto no colarinho. Caminhei pela rua empedrada que conhecera como a palma da mão, cada passo ecoando como um sino fúnebre. A casa, com suas janelas de azulejos e o som do vento nas persianas, não era mais lar, era uma armadilha. Bati à porta, o coração martelando. Isabel abriu, com o sorriso habitual, falso como uma máscara de carnaval. Sofia, querida, chegaste. Estávamos preocupados. Como foi a feira? Olhei para ela, a mulher que me roubara da minha mãe, e iniciei o script: olá, mãe. Foi interessante. Precisamos falar. Entrei, o aroma de incenso e limão, o cheiro da minha infância, agora um veneno. Manuel ergueu os olhos do jornal na poltrona. Tudo bem, filha. Posicionei-me no centro da sala, o epicentro da sua vida roubada. Encontrei uma mulher hoje, com o filho pequeno. Tiago. Ele perdeu-se, ajudei-o a encontrá-la. Isabel sorriu, orgulhosa. É tão típico teu, com esse coração grande. Continuei, a voz baixa, chama-se Catarina. Contou-me uma história trágica. Há 23 anos, a filha dela, uma menina de 2 anos, foi raptada num parque em Sintra. Vi o flicker nos olhos deles, uma sombra, um aperto nos lábios. Manuel dobrou o jornal. Que horror! Encontraram o culpado? Não, respondi, fixando, ela passou 2 décadas a procurá-la. O ar pesou, como antes de uma chuvada. Isabel franziu, mas o que tem isso a ver contigo? A menina tinha uma marca de nascença, disse, tocando o ombro esquerdo. Uma estrela pálida, como a minha. O silêncio foi abissal. Isabel desabou, mão na boca, um soluço estrangulado. Manuel levantou-se, sibilando: Isabel, cala-te. Virou-se para mim, furioso: encontraste uma louca e acreditaste. Somos os teus pais. Deram-me uma boa vida, rebati, a raiva fervendo. Viram-me sozinha no parque e levaram-me. Foi destino. Ele confessou, o rosto cinzento: sabíamos que eras para nós. Ela não te merecia. Era o fim. A porta explodiu aberta, o inspetor Santos e os agentes invadiram, um caos de ordens e algemas. Isabel chorava no chão, Manuel rendia-se pateticamente. Olhei para eles com pena vazia, depois para Catarina na porta, o rosto destruído de lágrimas. Minha velha vida morrera. Os dias seguintes foram um vórtice, interrogatórios na PJ, psicólogos, advogados. A mídia clamava o milagre da filha perdida, mas meu coração era um campo de batalha. Raiva por Manuel e Isabel, sim, mas também memórias ternas, os abraços, as lições, que me envergonhavam. No gabinete do procurador, Catarina exigia prisão perpétua: roubaram a minha filha. O procurador virou-se para mim: com o teu testemunho, serão monstros aos olhos do júri. Mas eu via o ciclo, mais ódio não curava. Não, disse. Eles cometeram um crime imperdoável, mas também me criaram. Prisão eterna é mais quebra. Propus um acordo:
Pena reduzida com terapia. Um ano depois, em meu apartamento ensolarado em Lisboa, construo uma vida nova, com Catarina e Tiago, um laço lento e belo. Mensalmente, visita a prisão, falamos do futuro, não do passado. Não é perdão pleno, mas verdade. E na verdade, por mais dolorosa, há espaço para paz, o preço amargo das escolhas que nos definem.